Porque num relacionamento em que Deus não está lá, o maligno não precisa ser convidado. Ele chega sozinho, sem convite. E as coisas começam a desmoronar de uma forma inimaginável. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Neste vídeo vamos abordar acerca de um assunto muito importante e sensível. Vamos falar dos sinais que indicam que um casamento foi invadido por demônios. Esse tema é muitíssimo importante. Por essa razão, eu peço a você para se subscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sino das notificações e deixar o like neste vídeo. E lá no finalzinho do vídeo, deixa o seu comentário concernente a este assunto que vamos abordar aqui. Deixem-me agradecer a todos aqueles que já são inscritos neste canal, pois eles sabem que aqui só são abordados assuntos que conectam corações através da fé. Vamos ao que interessa. Um casamento é uma união sagrada e muitos de nós sonhamos em ter aquela pessoa especial, aquela pessoa que é a nossa metade, nossa alma gêmea, aquela que realmente completa-nos segundo os propósitos divinos. No entanto, nem sempre isso acontece. Muitas vezes nos deparamos com relacionamentos que parecem estarem mais cheios de conflitos e desarmonia do que estarem cheios de amor e compreensão. É por esta razão que hoje tive uma motivação para fazer este vídeo e aqui vou revelar sinais para você reconhecer um casamento que foi invadido por demônios. Então, sem mais delongas, vamos logo ao primeiro sinal. O primeiro sinal é prioridades divergentes. Quando falo de prioridades divergentes, me refiro de situações em que os cônjuges, neste caso o homem e a mulher, começam a ter, com o andar do tempo, valores, objetivos, interesses diferentes que não se alinham entre si. Deixe-me explicar isso de forma mais clara e exemplificada. Por exemplo, num relacionamento ou num casamento em que um deles tem como objetivo economizar para melhorar as condições de vida futuramente, como por exemplo ter uma casa própria, ter um carro próprio, coisas assim do gênero, enquanto que o outro ou a outra não vê isso como uma prioridade, mas ela tem o objetivo de gastar tudo que o presente lhe oferece. Não se importando com o futuro, talvez pensando que quando o futuro se tornar presente, eu vou saber como lidar. Aqui notamos que as prioridades são diferentes, são divergentes. Os objetivos são divergentes, os interesses são divergentes. E quando num casamento você começa a notar essas coisas, é preciso perceber que existe uma força negativa que está envolvida neste relacionamento. Às vezes um relacionamento anda bem desde o início, começou de uma forma espetacular, um casamento exemplar, mas com o andar do tempo você começa a ver que uma das pessoas, por exemplo, prioriza mais a família, não é? Tem a família como a sua prioridade, enquanto que a outra pessoa tem o seu trabalho, o seu emprego como a prioridade. Um dos cônjuges diz que a família é tudo para ele, enquanto que o outro diz que o emprego, a sua carreira profissional é tudo para ele. Aqui existe uma divergência, neste caso de prioridades. E com essa divergência pode fazer com que conflitos comecem a surgir no relacionamento. Então este é um dos sinais que indicam que este casamento foi invadido por demônios. Por quê? Onde estão os demônios, as confusões nunca faltam. E por causa dessas divergências, também as confusões não vão faltar aí. Vamos ler o livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 2 até 4. Vamos ver como está escrito. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Este versículo nos ensina sobre a convivência com os outros e também encoraja os casais a priorizarem as necessidades um do outro, promovendo a união e a unanimidade. Portanto, em meio a estas situações de divergências de prioridades, é importante que o casal converse, para que tenham os mesmos objetivos, os mesmos valores, os mesmos interesses. E isso vai fazer com que esse relacionamento ande sem nenhum problema. E nunca deixem de lado a oração. A oração é importantíssima para isso, para que Deus esteja sempre presente nesse relacionamento. Porque num relacionamento em que Deus não está lá,
O maligno não precisa ser convidado, ele chega sozinho, sem convite. E as coisas começam a desmoronar de uma forma inimaginável. O segundo sinal é conflitos frequentes e irreconciliáveis. Mas antes de começar a falar acerca deste sinal, eu gostaria de lembrar a você para se subscrever se você ainda não é inscrito, ativar o sino das notificações. Isso é uma motivação para que eu possa trazer mais vídeos neste canal e ajuda este canal a crescer. Amém? Então vamos a esse segundo sinal. O segundo sinal de um relacionamento que foi invadido por demônios é conflitos frequentes e irreconciliáveis. Muito certo. Olha, os conflitos são naturais num relacionamento, mas quando esses conflitos começam a se tornar cada vez mais constantes e irreconciliáveis, esse é um problema sério. E isso pode indicar que este casamento foi invadido por demônios. Pode indicar que existe aí uma força espiritual negativa. Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Este versículo nos ensina sobre a importância de resolvermos os problemas, as desavenças, os conflitos no relacionamento logo que eles surgirem. Deixar que a sua raiva ou a sua ira se acumule, isso pode abrir espaço para que os demônios entrem e vandalizem o seu relacionamento. Num relacionamento onde há um total controle de Deus, as duas pessoas conseguem reconhecer, conseguem compreender de que o amor que os une é maior do que qualquer conflito que possa surgir. E fazem de tudo para que resolvem singularmente a cada conflito que surge, a cada desavença, a cada problema que surge, antes de levar muito tempo. É por isso que a Bíblia diz que resolva isso antes que o sol se ponha. Então, quando isso não acontece num relacionamento, quando existe um acúmulo de problemas, pode ter certeza que este casamento foi invadido por demônios. Leia também o livro de Tiago, capítulo 3, versículo 16, o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, e também o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 19. Esses versículos vão lhe ajudar e suportam esse sinal. Daqui, vamos ao terceiro sinal. O terceiro sinal é a falta do apoio mútuo. Um casamento deve ser uma parceria, onde ambas as pessoas se apoiam mutuamente em momentos ruins e em momentos bons. A falta de apoio mútuo pode levar a um isolamento e a sensação de solidão dentro do casamento. Vamos ler o livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o outro pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Este versículo frisa a questão de ajuda mútua, do apoio mútuo num casamento. Quando num relacionamento as duas pessoas se ajudam mutuamente, ocorre uma sensação de alívio. E esse relacionamento caminha sem nenhum problema, porque cada uma das pessoas envolvidas, cada um desses cônjuges, sente que sempre tem a outra pessoa para poder lhe apoiar. Sempre sente que a outra pessoa está sempre disponível para poder lhe apoiar em qualquer situação. E é importante aqui frisar de que o apoio mútuo num relacionamento é o dever de cada uma das pessoas envolvidas nesse casamento. É importante que haja esse apoio mútuo porque tudo é vosso. Os planos são vossos, os objetivos são vossos, a casa é vossa, a mobília é vossa, os filhos são vossos, o presente é vosso e o futuro também é vosso. Portanto, devem se ajudar sempre em todas as circunstâncias. No versículo que nós acabamos de ler, está lá escrito com muita clareza que melhor é a recompensa do trabalho de duas pessoas do que de uma pessoa. Então, quando você vê no relacionamento que começou bem, mas com o andar do tempo você começa a notar que uma das pessoas está tendo ideias de ter coisas próprias, suas coisas privadas, como por exemplo, seu próprio dinheiro, seus próprios planos e seus próprios objetivos. Isso é uma indicação de que este casamento foi invadido por demônios. Porque quando uma pessoa se une com alguém, quando uma pessoa se casa com alguém, já não tem suas próprias coisas, porque todas as coisas são vossas. Existem certos relacionamentos que as despesas de casa, por exemplo, são supridas com o salário de uma pessoa, enquanto que a outra diz que
é somente seu e é para atender suas próprias necessidades. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz que o homem deixará o seu pai e a mãe, unir-se à sua mulher e juntos serão uma só carne. E se você é uma só carne com seu cônjuge, como é que aí vai ter já coisas particulares? Não. Se é uma só carne, então tudo é vosso, porque vocês, os dois, são um. Essa é a matemática de Deus. 1 mais 1 é igual a 1, não 1 mais 1 é igual a 2. Então, quando você começa a notar que existe a falta do apoio mútuo num relacionamento, então esse casamento foi invadido por demônios. E a solução que você tem que fazer é dobrar os joelhos, orar a Deus para que possa dissipar esse mal, para que possa destruir os planos dos demônios contra o vosso casamento. O quarto sinal é o desrespeito ou a falta de respeito. É um relacionamento saudável, um relacionamento que está lá à mão de Deus. O respeito é algo que sempre está presente. Quando um dos cônjuges começa a desconsiderar as opiniões do outro, as necessidades do outro, os sentimentos do outro, cria um ambiente tóxico num casamento. Sobre os relacionamentos, a Bíblia nos diz que cada um deve amar a sua esposa ou o seu esposo como a si mesmo. Isso vamos ver escrito no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 33. Vamos ler. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo o respeito. Você sabe o quão é desagradável ter um marido ou uma mulher que não tem o mínimo respeito de você? Num casamento em que de repente você começa a notar que está sendo tratado ou sendo tratada com muita falta de respeito, este relacionamento foi invadido por demônios. São demônios que fazem com que o seu cônjuge comece a não considerar a você, comece a não amar a você da mesma forma como vinha amando desde antes. Os demônios fazem isso, pois é só isso que eles aprenderam a fazer, é só isso que eles sabem fazer, que é a destruição. Quando você começa a notar esse tipo de casos no seu relacionamento, então tem uma invasão maligna lá. Às vezes o seu cônjuge nem tem culpa. A verdade é que existe uma força negativa que está corroendo a sua mente e comece a olhar a você de uma forma diferente, como algo sem muita importância. E começa a colocar na mente da outra pessoa, do seu cônjuge nesse caso, de que ele ou ela consegue viver sem você. Isso tudo para poder destruir o seu relacionamento. Portanto, tem que ser forte, ore mais. E você há de ver que esses problemas vão terminar. Às vezes nem é necessário discutir. Com isso não quero dizer que o diálogo não é necessário. É necessário que se dialogue, é necessário que se converse. Mas o mais importante é atingirmos o alvo. É cortarmos o mal pela raiz, que é buscarmos as forças divinas para destruirmos os seres espirituais que estão envolvidos neste problema, que estão a criar esse problema. Amém? Esses são os sinais que indicam que um casamento foi invadido por demônios. Portanto, se você gostou desse vídeo, clique aí no like e quero lembrar mais uma vez a você para poder se subscrever se você ainda não é inscrito, ativar o sino das notificações para não perder os próximos vídeos que serão carregados neste canal. Vídeos esses que têm como objetivo conectar os nossos corações através da fé. Que Deus lhe abençoe poderosamente.